sexta-feira, 16 de junho, vamos aos destaques. Requerimentos. Vereadores aprovam documento para pedir informações sobre manutenção de viaturas do SAMU e também sobre a falta de remédios na rede pública para o tratamento do Parkinson. Conheça o Instituto Amor e Vida, que atende pacientes oncológicos e portadores de doenças crônicas há 10 anos. Doação de sangue, 2 tipos ainda estão com alerta no Hemocentro. E no Saúde e Bem-Estar, o controle da meningite tipo C na cidade. O Câmara Notícia está no ar. Olá, boa tarde. Na 36ª reunião ordinária, o vereador Tenente Santini falou sobre um requerimento de informações que ele fez à Prefeitura a respeito dos contratos, parcerias, manutenção e tempo de uso das viaturas do SAMU de Campinas. Vamos acompanhar. O serviço do SAMU foi tema de requerimento do vereador Tenente Santini na última sessão. O parlamentar falou sobre as informações que ele solicitou à Prefeitura. O governo estadual não está repassando dinheiro para a manutenção e a troca de frota. Então preciso ter informações de como é que está sendo feito, onde está sendo, quanto está gastando, para a gente entrar com uma ação no governo do estado pedindo novas viaturas, pedindo investimento na saúde de Campinas. De acordo com o vereador, a informação que chegou a ele é que o governo do estado afirma que não há necessidade do financiamento do projeto do SAMU. Ele alega que existe o resgate do Corpo de Bombeiros, mas não são a mesma coisa, não são o mesmo trabalho os dois. Ele trocou, é um serviço público a mais, o estado ele tem que ajudar. Ainda de acordo com o parlamentar, a manutenção das viaturas precisa ser constante. Tem que ter viatura renovada, tem que ter um plano de renovação constante de viaturas. Não só do SAMU, da PM, da Guarda Municipal, viaturas que estão na rua em operação, não posso colocar em risco os profissionais. Então hoje nós precisamos de ter 10 viaturas novas na cidade, nós temos 8 velhas caindo aos pedaços. Outro requerimento aprovado pelos vereadores e encaminhado à Prefeitura quer explicações sobre a falta de medicamentos na rede pública para o tratamento do Parkinson. De acordo com o vereador Ailton da Farmácia, o remédio Prolopa, usado no tratamento da doença mal de Parkinson, está em falta nos postos de saúde do município. Essas pessoas dependem de tomar esse medicamento porque os movimentos deles se alteram, são aumentados os movimentos dele se esse medicamento não for usado por esse paciente. O vereador alertou para o risco de acidentes entre os pacientes que não estão recebendo os medicamentos da rede pública. Mas esse é um medicamento caro, não é um medicamento barato, e a pessoa fica dependendo desse medicamento para ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor, até para não acontecer até um acidente dentro da casa dele, porque o movimento dele é estimulado quando ele não usa esse medicamento. Há 10 anos em Campinas, o Instituto Amor e Vida atende pacientes oncológicos e portadores de doenças crônicas. Eles agora mudaram de endereço e dobraram o número de atendimentos. Você conhece o trabalho do Instituto Amor e Vida? A entidade foi fundada em 2007 e atende pacientes oncológicos e portadores de doenças crônicas em diversas especialidades. Também é oferecido suporte às famílias dos pacientes. Nosso atendimento ele estende tanto a parte física, psicológica, né? Então na parte física nós temos alguns tipos de terapias ocupacionais, oficinas, né? A fisioterapia e também o atendimento das terapias integrativas, complementares, né? Psicoterapias, nutrição, né? Orientação jurídica. Eu precisava de passar pela psicologia com meu filho que tem 8 anos, né? Aí eu conversando na escola, eles têm me dado muitas guias, assim, sabe, para mim, assim, trazer no posto de saúde, também tem me dado, só que eu não conseguia nada, entendeu? Fui na PUC também, não consegui. Aí eu conversando com essa amiga minha, ela falou, nossa, tenta lá, vai lá, vê se você consegue. Aí eu cheguei aqui, fui bem recebida.
Grande parte das doações é destinada à compra de suplementos alimentares, que algumas vezes demoram para ser liberados pelo poder público. Inclusive, a suplementação em específico, nós temos a distribuição de forma emergencial, até que esse paciente não consiga através do SUS, né? Então, é um trabalho muito complementar ao SUS. No último mês, o Instituto mudou de endereço e foi para um espaço maior. Agora, a entidade está localizada na Avenida Nestor Castanheira, número 50, no bairro Vila Industrial. Após a ampliação, o Instituto Amor e Vida aumentou de 250 para 500 famílias atendidas por mês. A entidade faz o atendimento totalmente gratuito e 60% da mão de obra é de voluntários. A organização funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Além de voluntariado, a entidade recebe contribuições financeiras. A ONG se mantém através de iniciativas, da sociedade civil, então nós recebemos doações, de empresários, sócios contribuintes, Então é desta forma que a gente se mantém aqui, Então a gente tem um slogan, que nosso slogan é: quando as mãos se unem, a dor diminui, Então é desta forma que a gente desenvolve o nosso trabalho. Você encontra informações para doações ou atendimento através do site www.amorevida.org.br. Ana Maria teve um câncer e é só elogios ao atendimento recebido. E foi a melhor opção para mim. Eles têm enviado para cá porque a ONG aqui é maravilhosa, viu? Porque eles tratam muito bem do paciente. O paciente entra aqui decaído e sai levantado. E a seguir, o Ministério da Saúde incluiu uma nova faixa etária para a vacinação da meningite tipo C. Nós vamos saber como está o controle desta doença aqui na cidade em instantes. Voltamos com o jornal Câmara Notícia para falar de saúde. Olha só, os tipos de sangue O e A estão com alerta amarelo no Hemocentro. Isso significa que os estoques estão baixos, próximos do desabastecimento. Lembrando que este mês, como as doações já são baixas, o próprio Hemocentro realiza uma campanha para incentivar as doações de sangue. O baixo estoque de sangue no Hemocentro da Unicamp preocupa a instituição. Nós estamos começando o mês de junho com os estoques muito baixos. Isso pode ter uma repercussão importante, principalmente em relação às cirurgias e os procedimentos. Por enquanto, a gente não teve nenhuma suspensão de cirurgia, mas estamos muito próximos disso acontecer. Para incentivar as doações, o Hemocentro da Unicamp lançou a campanha Junho Vermelho. A expectativa é de um aumento de 20% nas doações, o que corresponde a 1.200 bolsas de sangue. O objetivo principal da campanha é alertar a população e criar doadores regulares. Essa campanha ela visa a conscientização da população sobre a importância de doação de sangue e se manter os estoques em níveis adequados. Em relação a maio de 2016, houve uma queda de 20% nas doações. São vários os motivos que podem ter acarretado nessa diminuição. A vacinação de febre amarela e as temperaturas que esse ano começaram a cair um pouquinho antes do habitual, eles começaram a cair em maio. O tema também já foi assunto entre os parlamentares da Câmara de Campinas. Para estar anunciando e motivando as pessoas a irem fazer a doação de sangue. Nós acreditamos que nós podemos ajudar as pessoas de muitas maneiras. Essa é uma dessas formas altruístas de estarmos ajudando as pessoas. Então, você que está me ouvindo, a campanha está aberta e todo esse mês, dê uma passadinha lá, faça um gesto altruísta, que é muito bom para a nossa humanidade. A estudante Tainá já fez a sua parte. Ela doou sangue pela primeira vez, mas pretende doar regularmente. Agora que eu fiquei sabendo que está em falta principalmente. Mas eu sempre quis doar por doar mesmo. E para você que gosta de animais, amanhã em Hortolândia tem a primeira ação de conscientização Guarda Responsável no Jardim Amanda, em uma rede de supermercados. O evento acontece às 10 da manhã e vai até a 1 da tarde. Mais informações no Facebook Like Bichos Proteção Animal. E a Hora do Saúde e Bem-Estar, desde o início deste ano, o Ministério da Saúde incluiu adolescentes de 12 a 13 anos no calendário de vacinação contra a meningite C. A repórter Ana Brasil conversou com a Secretaria Municipal de Saúde sobre o controle da doença aqui na cidade. Esse é o tema do nosso quadro de hoje.
O Saúde e Bem-Estar de hoje vai falar sobre meningite, uma doença transmitida de pessoa a pessoa. Uma infecção que se instala principalmente quando um vírus, um fungo, uma bactéria consegue vencer as defesas do organismo e atacar as meninges. As meninges são 3 membranas que envolvem e protegem o encéfalo, a medula espinhal e outras partes do sistema nervoso central. A boa notícia é que a vacina que protege contra a meningite e que já faz parte do calendário oficial de imunização de crianças pequenas, agora já está disponível para adolescentes. Sobre o assunto, conversamos com o médico infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Rodrigo Angerami. As orientações que nós damos em relação a cuidados para outras infecções, como a gripe, por exemplo, de evitar aglomerações, ambientes fechados, né? É uma orientação que também se presta ou serve também para a prevenção das meningites. Importante ressaltar que no caso das meningites bacterianas, quando nós falamos do meningococo e do pneumococo, muito embora sejam graves, elas são consideradas doenças imunopreveníveis, ou seja, existem vacinas que podem ser utilizadas no sentido de minimizar o risco tanto de infecção, né, quanto a questão da própria transmissão pessoa a pessoa. No caso da meningite meningocócica, existe uma vacina que é contra o meningococo C, um dos tipos do meningococo, esse o responsável pelo maior número de casos, e é uma vacina que está disponibilizada no âmbito do SUS, né, para crianças pequenas, antes até do 1º ano de vida, ela já receberia 2 doses, e esse ano, em 2017, a incorporação da faixa etária também de adolescentes, ou seja, adolescentes de 12 a 13 anos já passariam a ser contemplados. Adicionalmente, a meningite pneumocócica causada pelo pneumococo também é uma doença imunoprevenível, a vacina também está disponível para crianças pequenas e para idosos. Uma boa parte das pessoas não tem se interessado por vacinas como em tempos atrás. Como está a procura da imunização contra a meningite pelos adolescentes? É uma vacina recém-incorporada para adolescentes. A vacinação de adolescentes é um dos grandes desafios que nós temos. É um grupo etário muito distinto do que nós vemos em relação a crianças pequenas, por exemplo, né? Então, fica aqui um apelo de que, muito embora seja um grupo que geralmente não procure vacinação, mas que os pais, né, os levem, os oriente, até porque nós estamos falando de uma doença potencialmente grave, potencialmente passível de deixar sequelas, né, e uma vacina bastante segura e eficiente. Então é uma vacina que deve ser feita. A procura ainda é inferior a 20% daquele público-alvo que nós desejamos para essa faixa etária específica de adolescentes. Quando nós falamos de crianças pequenas, nós temos boas taxas de cobertura. Mas os adolescentes, talvez até pelo próprio desconhecimento em relação à oferta dessa vacina a partir de 2017, a gente ainda precisa estimular a procura. E qual a situação de Campinas em relação a casos de meningite? Quando nós falamos de meningites, nós temos que saber sobre qual meningite nós queremos saber o número de casos, né? Especificamente no caso da meningite meningocócica e da meningite pneumocócica, que são essas duas consideradas mais graves e que são, né, objeto de atenção permanente pela vigilância, nós tivemos até o momento 4 casos de meningite meningocócica, né, e 4 casos de meningite pelo pneumococo. Se nós compararmos o mesmo período do ano até o momento com os anos anteriores, nós vemos que o número de casos se mantém estável. E o Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Tchau, até o próximo. Essa edição fica por aqui. Eu vejo vocês na segunda-feira. Até lá!